De volta ao Churrascão do Limão, a casa que nos acolhe para a conversa amena, tudo à volta do Campeonato Angolano de Rally TT. Hoje eu tenho o orgulho, a honra, e é mesmo uma honra porque o meu entrevistado hoje era um ídolo, é um ídolo. Hoje eu tenho o ensejo de entrevistar este ídolo. Sr. Jorge Portugal, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. Eu é que agradeço mesmo e fico lisonjeado pela essa sua expressão do ídolo, mas o Silvio, mais do que essa relação comigo, é um antigo vizinho daqueles tempos e de algum convívio. Eu é que agradeço este convite. Muito obrigado. E vamos exatamente começar por falar de si. Quem é, afinal, este Jorge Portugal que eu cresci admirando? Não é fácil nós falarmos de nós próprios, não é? de sermos, entre aspas, juízes em causa própria. Mas percebo a pergunta e percebo que ela é enquadrada neste tema à volta do rally, do desporto automóvel. E, portanto, no desporto automóvel, eu sou um apaixonado desde criança, eu sou oriundo de uma terra onde o desporto automóvel fazia parte, e faz parte ainda hoje, e muito me orgulho disso, de todos nós desde que nascemos, que é o Lubango. O Lubango foi sempre uma terra muito rica em desporto automóvel. E sempre sonhei um dia que a vida me permitisse praticar esse desporto. Comecei como copiloto no Rally da Senhora do Monte, no Lubango, em 1973. O meu piloto era o Carlos Pinho, o Carlão, um excelente piloto. E aconteceu o que aconteceu a nossa independência, muita gente que entretanto abandonou o país, incluindo esse meu amigo Carlos Pinho, que entretanto mais tarde voltou. O desporto do automóvel, se vocês bem se recordam, durante algum tempo teve estagnado, tivemos outras prioridades no país, tivemos outros problemas que tivemos que resolver, e se bem me lembro, em 1982, e há que honrar aqui, e aqui também falo com muita honra, de um nome neste nosso país, de Hermínio Escórcio, que foi não foi o primeiro, foi um dos primeiros diretores gerais da Sonangol, que muito perto daqui, foi por mera coincidência, muito perto daqui, em Quenguela Sul, portanto nesta que é a Estrada 11 do Patriota, e que era a Estrada de Quenguela, incumbiu alguém do seu elenco para organizar um rally automóvel. E eu participei nesse primeiro rally, talvez o senhor se lembre, com o Renault 5. Eu ainda era muito novo, 82 anos, em 82 tinha apenas 2 anos. Não se lembra com certeza. Participei nesse primeiro rally com o Renault 5, que era o carro do dia-a-dia da minha mulher. O que eu fiz foi fazer os pequenos preparativos, nem segurança anterior àquilo que nós chamamos de Santo António tinha, foi preparar o carro minimamente, colar autocolantes e saiu muito bem o rally. E como é que a sua esposa reagiu mexer no carro dela? Vamos lá ver, eu não escondi que ia fazer rally com o carro dela, ela não sabia o que era um rally. Mas foi assistir, e foi um rally com muita lama. Estas especiais aqui de Quenguela Sul e depois Quenguela Norte eram muito bonitas, à volta de poços de petróleo, e quando digo à volta de poços de petróleo, havia mesmo locais, e penso que hoje já estão selados, onde havia crudo, onde havia portanto, petróleo que saía das junções, e nós tentávamos desviar, mas mesmo assim os carros ficavam sujos. Portanto, o que aconteceu foi quando ela percebeu-se disso e no dia seguinte foi lavar o carro e entregar-lhe o carro para ela ir trabalhar. Ela aí percebeu que era um rally. Mas o que é certo é que a coisa continuou e agora, abreviando, fiz uma meia dúzia de rallies com o carro dela, os rallies tomaram peito, que foram crescendo. Eu não posso deixar de nomear aqui pessoas muito, muito importantes para a evolução do rally. Comecei por faz parte da história, não é? E estou propositadamente a dizer isto para chegar a um ponto importante. Já nomeei o Sr. Embaixador Hermínio Escórcio,
que faleceu faz 2 anos e há uma semana, que muita falta nos faz, nomeou alguém que não tinha nada a ver com automóveis neste país, para organizar esse rally de Canguela Sul. Foi o nosso Jorge Araújo, que eu ainda hoje trato por camarada presidente. Foi o primeiro presidente da Associação Provincial de Esportes Motorizados de Luanda, alguém que não tinha carro. Ele nem carro tinha. E era o presidente. Mas olha, tomou a peito essa organização. Era gestor. E é isso que se precisava. Era gestor, juntou um grupo muito importante, como é o caso do Luís, aquilo que chamamos de Luís Patilhas, o Luís Silva, o Henrique Lago de Carvalho, o João Coimbra. E foi-se assim desenvolvendo até que um dia apareceu alguém que não estava cá por razões profissionais, apareceu alguém e mal chegou no primeiro dia, imediatamente se enquadrou neste nosso ambiente e passou a ser, eu diria, a pessoa fundamental na continuidade do desporto automóvel em Angola. Portanto, não é só rally, do desporto que se chama Pedro Cristina, de quem tenho muita honra de ser amigo, de ser colega da universidade, que fomos colegas juntos, e portanto, depois que nos reunimos, e ainda hoje somos muito próximos, nesta senda do desporto automóvel. Pelo que me contou, várias outras pessoas estiveram envolvidas no surgimento do rally, ou no ressurgimento do rally, depois do interregno que sofremos por causa do advento da independência nacional. Mas o Sr. Pedro Cristina apontou como sendo aquele que idealizou o rally. O Pedro Cristina, quando ele voltou a Angola, e era na altura, ele voltou primeiro numa missão de trabalho, numa comissão de trabalho, penso que da Intertransportes, ligado a um projeto da Ação de Angola. Penso que era algo limitado no tempo, mas ele imediatamente resolveu que era aqui que queria ficar. E depois assumiu cargos importantes em empresas que dirigiu, e que sempre ligadas ao ramo automóvel, e muito cedo o Pedro Cristina, para além de ele próprio ter ajudado na organização de rallies, ainda na altura ainda não se tinha ele completamente assumido. E muito rapidamente se predispôs a ajudar e ajudou muito. Mas logo de seguida, e isto é importante dizer, houve um vazio. Criou-se um vazio. Como piloto, ele chegou a participar como piloto, como excelente piloto, e alguns rallies em Angola, e depois, logo de seguida, estava ele na Roberto de Sandra, diretor da Roberto. Atravessámos um período muito negro da nossa história automobilística, que foi a morte, a perda de dois grandes aficionados, dois grandes participantes, dois grandes amigos, que penso que o nome diga alguma coisa. Brito Rodrigues, a quem faço uma vénia, e, por mera coincidência, o irmão do Pedro Cristina, o Luís Cristina. Em acidentes horríveis daquela altura, acidentes não do automóvel, acidentes da situação, perdemos perdemos o entusiasmo de voltar para as picadas. O rally faz-se nas picadas, faz-se mal. Devido ao clima de insegurança, perdemos o entusiasmo, deixámos... E esteve praticamente a morrer. E não me esqueço, sei que há muito pouca gente que se recordará disto, mas eu tenho este condão de haver datas que não... Eu sou muito afeito a datas, memorizar datas. E é uma memória que precisa de passar para o livro. Estou a pensar nisso, ainda ontem a minha filha me chamou a atenção disto. Mas no dia 19 de novembro de 1995, penso que não me engano o ano, dia 19 de novembro é absolutamente certo, 95 ou 96, mas penso que é 95. E porquê que eu me lembro? Foi no dia de anos, por coincidência, do Pedro Cristina, ele faz anos a 19 de novembro, a celebrarmos o aniversário dele, no Cacoaco, conversámos entre nós e dissemos, vamos recomeçar vamos fazer um esforço. Pedro Cristina, que tinha perdido o irmão. Tinha perdido o irmão 2 anos antes. Vamos recomeçar o rallies. E tudo recomeçou com uma mensagem, não havia SMS, não havia WhatsApp, não havia internet, com uma mensagem aos antigos participantes, aos antigos aficionados, a dizer, vamos nos juntar num restaurante, lembro-me do nome do restaurante, no Regente,
que na altura funcionava na que é hoje a Via da Catiavala, e vamos dar um pontapé de saída, vamos ver se tiramos o apoio aos carros e que voltamos. E assim foi retomada, e assim foram retomados as competições, assim foi retomada a atividade automobilística. E o Pedro Cristina, eu adiantei-me aqui um pouco, mas um pouco antes, o Pedro Cristina já tinha dado esse mote, lançando aquilo que eram as rampas da Roda Hudson. Criaram-se, como não podíamos ir para a picada, ou melhor, tínhamos receios, porque pelo que tinha a casa de segurança do momento, começámos a fazer pequenas provas de slalom, de rampa, de gincanas no interior de Luanda. E a que se tornou famosa foi organizada pelo Pedro Cristina, a rampa da Roda Hudson, e a própria Roda Hudson, onde o Pedro Cristina era o diretor, passou a ser a sede provisória da APDML, Associação Provincial de Esportes Motorizados de Luanda. Era ali que nos reuníamos. Isto para dizer porquê? O quê? Pedro Cristina entregou-se de corpo e alma à retomada das competições automóveis em Angola, e eu aqui não estou a dizer propositadamente nem ralis nem circuitos, e o que aconteceu foi que, de facto, aquilo que surgiu primeiro, mais uma vez, porque estávamos ainda todos muito traumatizados com o que aconteceu aos nossos amigos, e nessa altura se recorda, a guerra recrudesceu, tivemos que ser cuidadosos. O rally não se faz com ponto de segurança à volta de um circuito, sabe? Pois é. Mas o rally, a gente tem que ir para lá. É popular, nós temos que ir para lá por nossa iniciativa. Cada um vai à sua vez, eu vou fazer o reconhecimento hoje, outro vai fazer o reconhecimento amanhã, eu faço o meu reconhecimento com o meu copiloto, não tenho que andar com nenhuma escolta à nossa volta. Isso não se coordena com os ralis. E, portanto, os ralis ficaram abandonados, e foi aí que demos o maior impulso, sempre com o Pedro Cristina, muito embrenhado, começámos os circuitos automóveis. Retomámos o autódromo, porque nos foi entregue o autódromo, limpámos da maneira que pudemos, melhorámos a pista da maneira que pudemos, melhorámos as boxes que estavam todas destruídas, da maneira que pudemos. Fomos a outras províncias incentivar o renascimento, incentivar a organização de provas. No Lubango e no Namibe foi mais fácil, porque no Sul sempre se mantiveram as provas dos circuitos, as provas de velocidade. E, mais uma vez, nessa altura, o Pedro Cristina sempre embrenhado. Pedro Cristina, isto apenas por mero... Sou piloto de avião ligeiro, de avioneta. E na altura voava muito com uma avioneta da aviação ligeira, da SAL, e lá ia eu, o Pedro Cristina, o irmão, reconhecer o circuito do Sumbo, por exemplo, ver se estava em condições, Cabinda, tentámos fazer o circuito de Cabinda. Isto para dizer o quê? O Pedro, já nessa altura dos circuitos, esteve sempre envolvido, a tal ponto que no autódromo de Luanda, nós pusemos lá um pneu de avião, no aeroporto arranjei os pneus de avião para fazerem proteções, e na partida pusemos um pneu de avião com botão de enchê-lo para que ele não voasse, e não sei se ainda lá está, francamente, e o que está escrito nesse pneu de avião, que era onde se dava a bandeirada de partida, quem dava a bandeirada de partida era o Pedro Cristina, estava escrito Poleiro do Pedro Cristina. Portanto, Pedro Cristina esteve sempre envolvido. Pedro Cristina, eu diria que é o pilar, viga mestra da continuidade, falo sobretudo do Luanda, mas da continuidade do desporto automóvel e do nível que o desporto automóvel atingiu em Luanda e no país. O ralis, para terminar esta minha longa história, eu entretanto resolvi a determinada altura deixar de correr em velocidade. Não me dava prazer correr em velocidade. Eu já não podia ver as curvas do autódromo do Luanda. Eu já sabia de cor. Eu gostava era das deslocações para as províncias, porque íamos em caravanas, mas as estradas estavam muito más na altura, ainda não se tinham arranjado. Eu sempre trabalhei, eu nunca vivi disto, nem de perto nem de longe. Sempre trabalhei
minha vida profissional não se conciliava muito com todas essas deslocações. Mais uma vez, não me dava muito prazer correr em circuitos. E resolvi vender o meu carro, abandonar. E na altura tinha já, se bem se recordam, conjuntamente com um conjunto de outros amigos, dos quais o irmão do Pedro Cristina, o Rui, tinha criado o Raio de Cacimbo. E o Raio de Cacimbo, o andar por Angola, por todos os recantos de Angola possíveis, que não fosse asfalto, que fossem nas picadas, tornou-se a minha paixão. E comecei a dedicar muito tempo a isso e deixei de pensar em ralis. Até que, determinado período, comecei a pensar que os meus antigos colegas pilotos de ralis, que competiam em rally, me viram, não é que me tenham acusado, mas me viram afastar-me um bocadinho do espírito da competição, de rally, para me virar para o espírito do turismo, da aventura. E não é que me tivesse sido chamado a atenção. Eu senti que tinha criado, entre aspas, um novo grupo de amigos, assim posso chamar, ou de companheiros, que são os do Raids, e que já não estava tão próximo daquele meu grupo de ralis. E falo do Lili, falo do Luís Maluco, falo do Toninho Albuquerque, falo do Necas, falo de muitos outros. Peço desculpa daqueles que não posso nomear aqui. Pois é. E nessa altura, e até porque tinha tido uma relação próxima com o governo provincial do Kwanza Sul, por causa da realização do Raids, eu pensei, eu vou retomar a organização de ralis. Retomar uma coisa, eu nunca organizei ralis, eu era apenas um participante. Eu vou retomar a organização de ralis. E escrevi uma carta ao governador provincial do Kwanza Sul naquela altura, Sebastião de Prada, Sim. a dizer, Sr. Governador, nós temos esta tradição assim, a sua província tem muitas condições, já não me recordo o tema, tem todas as condições para nós desenvolvermos esta atividade, precisamos de apoio, há alguma possibilidade de a gente se encontrar, e tive essa carta comigo, preparada para ir lá entregar. O tempo foi-se passando, a minha vida profissional não me permitiu que eu fizesse. E há um dia que estou com o Pedro, como sempre estive muitas vezes, e nas nossas conversas sobre o tema, só Pedro, tu não queres pegar neste assunto? Eu não consigo, pai, é uma pena. Já estamos a falar em que ano? Estamos a falar, vamos lá ver, o Pedro esclarecerá isso, mas eu penso que estamos a falar dos anos 2006, 2007, 2008. 2008, talvez. Portanto, está a ver o tempo que passou. Exatamente. Estivemos sem ralis em Angola. Portanto, de 95, daquela última conversa, a 19 de novembro de 95. Até 2008. Sim, 96, 97, retomámos os circuitos automóveis. E os ralis ficaram de lado. E ficando de lado, houve vários pilotos de rally, como foi no caso eu, o Lili, o Luís Maluco, que tirámos o chapéu de rally e pusemos o chapéu de circuito. Mas houve muitos outros a quem o circuito não dizia nada. Eu próprio lhe posso dizer, o circuito nunca foi aquilo que eu mais gostei. Diverti-me, fiz bons resultados, tinha um bom carro, mas não era aquilo. Não é o mesmo espírito do rally. Voltando ao onde estava. O Pedro pegou, Jorge, eu vou pegar nisto. E como você sabe, qualquer coisa em que o Pedro pega está condenado a ter sucesso. E penso que com isto não resumi, porque foi muito extenso, a forma como o rally, como o Pedro voltou a pegar nos ralis, concebeu um tipo de rally diferente daquele que nós fazíamos, porque as condições assim o obrigaram. Nós, quando fizemos os ralis nos anos 80, 90, os ralis eram com aquela estrutura tradicional de várias provas especiais, várias PECs, umas mais curtas, outras mais longas. Muitos controladores à partida, à chegada, controladores de passagem, muita marcação, muitos cronometristas, portanto, muitos controles, muita gente. Isso, em termos logísticos, não é fácil. A escolha dos itinerários, a preparação
dos pisos. Isso dava muito trabalho. Isso era trabalho que se começava 2, 3 meses antes de cada rally. Quando o Pedro retomou, e eu próprio falar pela boca dele, não quero pôr palavras minhas na boca dele, mas a ideia que eu tenho é que ele não tinha essa estrutura. O Pedro entregou-se como aquilo que a gente costuma dizer, um homem-orquestra. Fazia tudo. E continua assim. E depois foi criando as estruturas ao longo do tempo. Mas quando ele começou, eu sei perfeitamente, há uma orquestra. Ele é que escolhia o traçado, ele é que andava. Mas continua hoje. Hoje já que tem uma organização mais. Tem uma equipa, mas continua a ser. Ele prefere fazê-lo. Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que o próprio formato do rally teve que ser adequado, por isso é hoje um rally ride, um rally TT, que não só título de exemplo, que não obriga à existência de um copiloto, que não dá conhecimento, que não permite conhecimento antecipado do percurso e, portanto, de reconhecimento. Então, é um conceito diferente. Isto, o que eu quero dizer com isto é que aqui está o resultado. O Pedro começou e já lá vão, se calhar sabe dizer, quanto? 17 anos? Já lá vão 17 anos. Já lá vão 17 anos e aqui está o nosso campeonato de Rally TT, sólido, o carro, que toda Angola fala, e que tantos lugares tem dado a conhecer a tanta gente e que tantas alegrias tem levado a tantos locais em Angola. Esta é a minha leitura do que tem sido o Pedro Cristina para Angola, para o desporto motorizado. Que herdou do pai. Eu não sei se alguma vez me falou disto. Só para terminar esta introdução que demorou meia hora, não é? Só para terminar esta introdução, o Pedro tem isto na veia, como os outros irmãos tinham, porque o pai foi, no passado, antes da independência, havia também uma grande atividade automobilística em Angola, nomeadamente em todo o terreno, em ralis, e havia um rally emblemático, que era o rally da Petrangol. Era o pai do Pedro, que era o diretor do rally da Petrangol. Em todo esse percurso, e no que nos contou, o rally sempre viveu de carolas. Sempre viveu da carolice dos seus participantes, dos seus pilotos, daqueles que queriam rally, porque os apoios sempre foram um problema e continuam a ser. Eu não sei exatamente como é que acontece hoje, portanto eu vou aqui separar a parte da organização e da parte da participação das equipas dos pilotos, mas é exatamente isso, sempre viveu de carolas. Eu não vou falar de mim, mas vou falar de mim apenas extrapolando para todos os outros, porque era tudo igual. Tudo igual, exato. Não tínhamos patrocínios de marca nenhuma. Dávamos visibilidade às marcas pelos carros que corríamos, mas, salvo raras exceções, e eu próprio devo fazer aqui uma ressalva, porque quando corri em velocidade, corri com um Peugeot e a concessionário local, da Peugeot, não se deu, o carro foi comprado, isso sempre fomos nós que comprámos carros, sempre fomos nós que bancámos com todas as peças, com todas as despesas, mas o apoio oficinal, o apoio de mecânicos, etc., isso em determinada altura, eu lembro-me que eu tive apoio da Peugeot, que é, salvo passo a publicidade, a Luz Holanda, na altura, sei que a Mazda na altura também deu apoio a alguns dos pilotos, mas, salvo raras exceções, nem apoio de marcas, nem de marcas de automóveis. O apoio que existia era apenas das empresas que se predispunham a organizar rallies. O que é que significa organizar? Patrocinar a organização do rally. O que é que isso significava? Era comprar as taças. Era comprar os prémios. Falava-se com a empresa A, com a empresa B, dizer, olha, nós organizamos tudo. Mas precisamos que... Eu lembro que as duas grandes despesas que existiam eram os prémios, que era muito difícil de encontrar aqui. Houve uma altura que a Tornei, mas depois houve uma altura que a Tornei não conseguia, tínhamos que mandar vir troféus de fora. Nunca houve prémios monetários. Nunca houve prémios monetários. Corríamos mesmo pelo gosto, por carolice, por ter aquela taça. E depois havia as despesas de ter que levar a equipa de controladores, de cronometristas. Então, podia-se um autocarro a um, e não se pagava nada a esses controladores, cronometristas. Talvez mais tarde isso tenha acontecido. Era só assegurar que pelo menos tínhamos alimentação e bebidas para eles. E tudo isto foi com base na carolice. Saía, digamos, do bolso de todos os participantes, que ao mesmo tempo, por vezes, eram organizadores. Houve uma altura, e mais uma vez passo a publicidade, houve uma altura, que na altura era sócio de empresas da F. Aguiar,
e eu era patrocinador, eu era piloto, patrocinador, eu era piloto e eu era membro da federação. Portanto, da associação. Não, foi mais tarde quando se criou a federação. Fui vice-presidente da federação. Mas que tínhamos que vestir todas as camisas, todos os chapéus, para que a coisa continuasse. E foi com essa união, com a compromisso de todos, que tudo sempre que foi acontecendo. Sr. Jorge, pessoalmente, portanto, rally, depois foi para os circuitos e hoje está nas motos. É verdade. Queria tentar tudo, era esse o objetivo? Não está tudo. Digamos que as coisas acontecem por acontecer, estão interligadas. Paixão por tudo. Estrada. Paixão por tudo. Tocou na palavra certa agora. Tocou na palavra certa. Paixão por tudo quanto tem um motor. Isto é desde sempre. O meu pai era mecânico, eu desde pequenino gostei do que ele fazia. E como lhe disse, a paixão dos automóveis, com a minha ligação ao Lubango, etc. Portanto, fiz os rallies, fiz os circuitos e depois aparece um vírus, que são os rides, que é a estrada. As pessoas ficam admiradas. Eu quando falo das pessoas, falo da minha família, falo dos que me são próximos. Mas, ó Jorge, não queres parar, não estás cansado, mas é um fenómeno que se passa comigo, eu não consigo explicar. Eu não me canso um volante. Não me canso um volante de carro. Não me canso um volante de moto. Eu falo com o volante responde, eu adoro. E, sobretudo, adoro andar fora de estrada. Andar nas picadas, adoro a vida de campo, adoro acampar, adoro com os convívios, adoro o contacto com as populações para onde vamos. Isto é algo que faz parte de mim. Já numa fase mais tardia, portanto, e com isso surgiram raids, com isso surgiu tudo. Já numa fase mais tardia, isto tem uma data, que é a data de 12 de junho de 2010, um grupo de amigos juntou-se, dos quais, se não se importa, vou citar nomes, porque estão ligados aos rallies também. O Mário Fontes, o Zé Carlos Madaleno, o Miguel Carreira, estou a falar daqueles que estão ligados aos rallies, mas o Nuno Gomes. Breve, um conjunto de amigos, resolvemos, vamos comprar umas motas e vamos viajar. E arrancámos todos juntos, para Vinduque, comprámos um conjunto de motas, da qual está ali vê-se uma daqui de onde estamos, que é a minha. Comprámos um conjunto de motas, 6, e resolvemos fazer uma viagem pela África Austral, que se chamou, porque existem os animais que são os Big Five. Sim. Nós, como éramos 6, passámos a ser os Big Six. Fizemos a primeira viagem dos Big Six, correu lindamente. No nosso seio sobressai alguém que vai lançar um livro, que eu desde já lanço o desafio, no próximo dia 8, salvo erro, no Clube Naval de Luanda, que é a minha vida na estrada, a minha vida sobre rodas, coisa assim, que é o Zé Carlos Madaleno, que retrata estas nossas viagens. Ele está a lançar o livro neste momento e é muito engraçado. E tenho que realçar o nome de Zé Carlos Madalena, quem nós chamamos o nosso Seio das Motas o Guru, que nos lançou um desafio, depois de fazermos os Big Six, olha, e se a gente fosse daqui até Portugal de moto? E a gente começou a pensar, porque, não sei se vocês se recordam, há uma história de dois famosos atores, duas famosas estrelas do mundo do cinema, que desceram a África por essa altura e que se chamaram Always Down, sempre para baixo. E nós vamos para cima. Então, e por que vamos para cima? Eles foram famosos para baixo, a gente vai fazer para cima. Claro que não vamos se nos tivéssemos conhecido, vocês teriam ido, não vamos aquele aparato todo dos mídias, foi pena vocês não terem ido connosco nessa altura. E vamos para as próximas. Exatamente. E fomos por aí acima, saímos de Luanda, 11 motares. E saímos de Luanda no dia 11 de 11 de 2011, às 11 horas e 11 minutos. Meu Deus! E por essa razão... Não era coincidência? Não, fizemos tudo propositadamente. Tá bom. Como o grupo era de 11 motas, nós dissemos logo, vamos nos chamar os Eleven Up. Os outros foi Always Down, nós vamos Eleven Up. E então dissemos, já que é Eleven, vamos sair no dia 11 de 11 de 2011, é a nossa independência, é um dia emblemático para nós,
E fomos por aí fora e fizemos a primeira viagem. Fizemos de Holanda até ao Porto, em Portugal. Penso que vocês têm conhecimento e eu não vou dar realce a isso. A viagem correu muito bem, chegámos lá, mas aconteceu-nos uma catástrofe no caminho que nos marcou até hoje. Perdemos um dos nossos companheiros. Não queria realçar isso, apenas uma homenagem para ele, que se tocou muito. Fizemos a primeira etapa e dissemos, já que fizemos isto, o físico permite, vamos fazer outro. Olha, e com isto já damos a volta ao mundo. Nós, todos os anos ímpar, todos nós trabalhamos, alguns já se reformaram e já estão mais tranquilos. Nos anos ímpares, não fizemos em 2021 por causa do Covid e também não fizemos este ano, 2025, porque aconteceram coisas profissionais. Eu próprio passei, tive internado, uma coisa que nunca tinha acontecido na vida, mas todos os anos ímpares fazemos um novo continente. Já esgotámos os continentes, já fizemos tudo, já subimos até a Europa, já fizemos a América do Sul, a América do Norte, a Austrália, fizemos tudo. Mas agora estamos a continuar a focar-nos em regiões muito específicas, que são quase continentes. Nomeadamente, temos 3 regiões onde vamos concentrar-nos para fazer os nossos tours específicos, que é a China, a Índia e o Brasil. São 3 dos países que estão nos nossos. À pala disto, e por terminar, e porque ando por aí fora, porque, entretanto, do ponto de vista profissional, tornei-me mais solto, porque desliguei-me da empresa que era minha e que vendi a minha cota da minha empresa, não me reformei, não sou pessoa para me reformar, tenho que manter uma atividade, por várias razões. Primeiro, por uma questão de manter são e lúcido, e segundo, porque preciso de ganhar a minha vida. Não. Exatamente. Há contas a pagar sempre, não é? Sem qualquer dúvida. Não poderia viver com a pensão de um reformado e não quero ficar em casa sentado num sofá, de forma nenhuma. Noto que resolvi lançar uma nova atividade, que é aquilo que faço neste momento, e que é inédito. Em Angola nós temos vários grupos de motares em Angola. Portanto, como vê, as motas passaram a ser uma paixão para mim. Paixão como motar, porque sempre gostei de correr. Sou louco para MotoGP, louco. Mas como motar é relativamente novo, desde 2010. E então, achei que em Angola fazia parte de uma organização que pudesse à disposição de quem não tem mota. Sr. Jorge, permita-me, essa é sempre uma gentileza aqui da casa, do nosso Churrascão Leão. Fazendo jus ao nome da casa. Exatamente. Exatamente assim. Muito obrigado. Mas então, para terminar, achei que fazia falta em Angola uma organização que pusesse à disposição de quem não tem mota para conhecer o país. Moto que tenho neste momento uma frota de motas, e o que é que nós fazemos? Por um lado alugo motas, mas isso é algo de corrente, mas por outro lado organizo tours, faço passeios organizados para pessoas que residam em Angola, quer que venham de fora, e tenho muitas pessoas a virem de fora, e que querem vir conhecer Angola. Portanto, é agora um guia turístico, mais motorizado. Neste momento sou um guia turístico. E com um prazer imenso, porque me cria uma limitação e que de facto não é fácil de gerir. Sempre tive, graças a Deus, uma família muito unida. Somos uma família pequena, a minha mulher e a minha filha, mas somos muito unidos, muito próximos, vivemos muito em conjunto e neste momento sou obrigado a passar muito tempo fora. Vou sair dentro de uma semana e só volto no início de dezembro para ver para acolher a minha nova atividade. Sr. Jorge, estamos mesmo a terminar, mas vou convidá-lo a provar um bocadinho do churrasco. Vamos lá, dar-lhe fazer aqui o gosto ao dia. Este choricinho está aqui. Está gostoso? Ótimo. Posso ver todos os dias? Se quiser, a porta fica aberta. Portanto, também dessa forma, aliás, uma última palavra, Sr. Jorge, uma última palavra da sua parte, que é exatamente esta nova fase do Campeonato Angolano de Rally. Tem apreciado? Qual é o sentimento que vai na alma ver o projeto que idealizou
ter continuidade em formato diferente, mas o certo é que não morreu. Continua. Não só não morreu, como todos os dias acontece algo novo. Eu convivo muito de perto, não só com o Pedro Cristina, mas com vários, com vários pilotos, com vários participantes, com vários colaboradores, e somos todos unânimes. Aliás, vou ouvindo, se vai passando, são todos unânimes de que cada vez, cada dia, cada prova tem mais um pozinho positivo de organização, de motivação, de competição. E eu não sei se estou aqui se vou dizer aqui algo que não devia, algo que seja... Não há inconfidências aqui, portanto, pois é verdade. Não está aqui uma inconfidência. Ao ponto de que estamos muito próximos, a meses, de ter a primeira equipa angolana a participar num Dakar. E na qual eu confio muito. Isto é mérito de quem lá vai chegar, de quem tem as condições e de quem se tem treinado e tem demonstrado resultados. E preparado muito bem. Mas, que ninguém me leva a mal, o grande mérito, mais uma vez, o pilar é o Pedro Cristina. O Pedro Cristina tem todo o mérito de chegar onde chegou, e em boa hora, digo eu, não peguei eu neste assunto naquela altura. Tenho perfeita consciência disso. Não estou de maneira nenhuma a menosprezar-me. Também sou pessoa que, quando ponho mãos à obra, tento fazer que as coisas corram bem. Mas eu não teria focado tanto apenas no rallies como o Pedro fez, que chegou onde chegou, como ele fez. E depois com a rede de contactos, com as ligações que o Pedro tem, com tudo quanto o Pedro faz. Porque congratulo, regozijo de ver ao nível que chegou. Com uma ressalva, a única coisa que me custa é de eu não poder estar dentro. E o Pedro sabe, não sei se vocês sabem, toda a gente se pergunta, mas Jorge, tu gostas tanto de rallies, estás metido em tudo, e não vais ao rallies. Todos temos defeitos, eu tenho muitos, mas tenho um no que isto diz respeito. Eu não consigo ir assistir a uma prova se não estiver dentro. Se o Pedro me disser o rally é nos Libongos, eu vou para o Namibe. Vou para longe, não consigo estar perto. Este é o meu defeito. E é também dessa forma, não com defeitos, mas com histórias bonitas do Sr. Jorge Portugal, que nós damos por terminado mais uma edição do seu Churrascar, sempre com os apoios do Churrascão no Limão, do Sítio da Comida, da Manura Prestação de Serviços e também da Camaiala Eventos.